temos o prazer de anunciar a presença e convidar o doutor Raul Canal. O doutor Raul Canal é advogado com atuação nas áreas de direito médico, responsabilidade civil, direito administrativo e direito sindical. Presidente da Sociedade Brasileira de Direito Médico e Bioética, tendo em 20 de setembro de 2007 sido reeleito com mandato até 20 de setembro de 2011. Presidente do Instituto Brasileiro de Direito Médico e Biodireito, IBDM, de janeiro de 2001 a janeiro de 2007. Raul Canal, membro da Academia Maçônica de Letras do Distrito Federal, titular vitalício da cadeira número 18, cujo patrono é Floriano Peixoto, empossado em 30 de setembro de 2006. Livros publicados pelo Dr. Raul Canal: O Exercício da Medicina e Suas Implicações Legais, Bárbara Bela Gráfica e Editora, Brasília, DF, no ano de 2000. E também Novo Código de Ética Médica Comentado, Editora Ponto Brasília, no ano de 2010, com 210 páginas. Agora, senhoras e senhores, o Dr. Raul Canal vai ministrar a palestra intitulada Visão Jurídica do Novo Código de Ética Médica. Dr. Raul Canal, muito boa noite. Prazer tê-lo aqui mais uma vez. Senhoras e senhores, muito boa noite a todos e a todas. Agradeço ao CRM, na pessoa do Dr. Irã Augusto, pelo convite honroso que mais uma vez nos fizeram. Dr. Irã já se antecipou e pediu escusas. Ele tem uma viagem a Portugal amanhã cedo, por isso ele já está se retirando, né? É uma alegria, um prazer sempre estar aqui para discutir sobre esse assunto. Hoje, como é a primeira aula inaugural, a gente quer fazer mais uma provocação sobre o Código de Ética. Todos receberam aí uma cortesia, o Código de Ética Comentado, que a gente fez em 2010, assim que entrou em vigência esse novo código. E ele foi escrito de uma maneira bastante objetiva, bastante clara, bastante direta, sem muito juridiquês, sem muito advocatez, para que possa ser assimilado. Bem didático também, que os comentários estão em fonte e em cor diferente dos artigos. Então ficou bem fácil dele ser digerido, né? Então nós vamos conversar hoje sobre o que é a ética médica, o que é o código, por que temos que escrever um código de ética e o que isso implica na vida, na profissão, na atividade das senhoras e dos senhores a partir do exercício da medicina. A questão de um mês, mais ou menos, eu recebi na minha casa a visita de um grande amigo, um poeta do Rio Grande do Sul, que reside lá em Santana do Livramento, divisa com o Uruguai. Ele veio de carro até Porto Alegre, de Porto Alegre tomou um avião até Brasília. Como havia umas 4, 5 horas de tempo vago, ele foi passear numa praça, sentou-se num banco, e lá, tomando seu chimarrão, ele viu alguns pombos na praça e algumas crianças com uma fatia de pão, um pedaço de pão, dando migalhas aos pombos. O fim da tarde se aproximava e a noite certamente seria fria. Olhando para aquela cena, o poeta tirou um guardanapo do bolso, tomou da caneta e escreveu um pequeno poema intitulado Os Pombos e os Anjos, onde ele disse mais ou menos assim: há um bando de pombos na praça esta tarde, comendo migalhas das mãos das crianças. Um quadro de vida, de paz, de bonança, que as mãos dos pintores não pintam nas telas. Crianças marcadas por tristes mazelas, que vivem das sobras que outros lhes dão. Às vezes somente um pedaço de pão, que ainda repartem com os pombos na praça.
Pois são feitos anjos repletos de graça, igual a essas aves que comem com elas. Um bando de pombos, um bando de anjos. Os pombos têm asas e sabem aonde vão. Os anjos crianças não saem do chão e voam somente em sonhos felizes, no sono gelado do chão das marquises, que as faz prisioneiras das trevas sem luz. Um bando de pombos, um bando de anjos. Os pombos têm casa na torre da igreja, não bebem do fel que a pobreza despeja, nem sentem as dores que a fome produz. Do vento gelado não sofrem o açoite. As portas da igreja não abrem à noite. E Deus está preso no alto da cruz. O poeta escreveu isso num final de tarde gelada de Porto Alegre. Quem não se comove ouvindo umas frases, uns versos desses? Todos se comovem e arrepiam, não arrepiam? É lindo o poema no papel, é lindo o poema recitado, é lindo o poema interpretado, mas lá na cena, naquela mesma cena, naquela mesma circunstância, talvez um de nós não olhasse com esses olhos do poeta, mas olhasse com nojo, com desprezo para aqueles cheiradores de cola, para aqueles flanelinhas, para aqueles trombadinhas, para aqueles fumadores de crack, ou qualquer outro adjetivo, não é verdade? Quantos virariam o rosto e se distanciariam, com medo inclusive de serem assaltados, violentados, serem atacados por aqueles que o poeta viu como um bando de anjos alimentando os pombos. Então, gente, eu comecei com esses versos e esses comentários para mostrar como tudo pode ser relativo. E tudo é relativo. E o que é a ética? A ética é totalmente relativa. A palavra ética vem do grego ethos, que numa interpretação totalmente direta significaria caráter, né? Caráter. Ética, moral, caráter. E qual a diferença de uma e da outra? Moral são aqueles valores que nós trazemos, nós somos transmitidos através dos costumes, dos hábitos, transmitidos de geração para geração. A ética é a conduta segundo a moral. A moral vê as atitudes pelos valores e a ética procura interpretá-las à luz da razão. Essa é a pequena diferença. Nós falamos em ética médica e ética profissional, mas pode existir uma ética diferente da outra? Existe uma ética médica, uma ética da advocacia, uma ética do comerciante? Existe. Os traficantes têm entre si uma certa ética, os mafiosos têm uma ética, os animais têm uma ética. Nós temos lá em casa um casal de pastores ovelheiros gaúchos, o Minuano e a Brisa, e uma conduta que é até bonito de se apreciar. Toda vez que se alimenta no canil, o Minuano se afasta, deixa a Brisa comer à vontade. Depois que se alimentou, ele vai ao canil e aí ele se alimenta, mas ela não pode chegar perto. Se ela tocar no coxo, ele avança. Eles tiveram na Semana Santa 8 filhotinhos. Os filhotinhos, enquanto se amamentavam, comiam a raçãozinha do filhote, tranquilo. A partir de semana passada, eles começaram a avançar no coxo do pai. E o pai partiu para cima dos moleques. Aí a mãe vai defender os moleques. E os dois, pela primeira vez, o casal brigou na história, né? É a ética deles. Aplica-se isso ao ser humano, é certo, é errado? Eu estou fazendo defesa de uns índios, os índios Cinta Larga, lá do estado de Rondônia.
cidades de Ariquemes, Pimenta Bueno, Espigão do Oeste, Cacoal, Vilhena e por aí vai. Juína e Aripuanã, no Mato Grosso também. Então eu tenho convivido bastante com esses índios e aprendido um pouco com eles, doutor Teotônio. E na semana passada estive lá, passei o feriado 1º de maio com eles, e a gente anda 4, 5 horas até chegar na aldeia, né? Estrada de chão, então tem muito assunto para levar. Então, o cacique, o patriarca, João Bravo Cintalarga, ele tem 6 esposas, 42 filhos. Eu falei para ele que não acredito que Índia tenha TPM. Não posso acreditar. 6 esposas é complicado. 42 filhos. No dia que nós voltamos da aldeia, a esposa do Roberto Carlos Cintalarga tinha ido para ter um filho na cidade. A terceira esposa dele. Cacique Roberto Carlos, quantos filhos o senhor tem? Com a primeira esposa eu tenho 7, com a segunda eu tenho 4, e com essa é o terceiro. Qual é a idade dessa esposa? 18 anos. E no dia 1º de maio ela teve o terceiro filho. Falei, cacique, mas 3 filhos com 18 anos Índia é para procriar, Índia é para ter filho. É a ética deles, certo ou errado, é a ética deles. E ele cacique, como é que pune? Eu não vi nenhuma prisão, nenhum estabelecimento punitivo na aldeia. Quando o índio age errado, como é que pune? Bom, primeiro aconselha. Depois, se não resolve, a FUNAI leva para outra tribo. Mas e quando não existia a FUNAI? Nós matava. Inclusive, o homossexualismo era punido com a morte. E é a ética deles. O índio, você está rindo por quê? Ainda bem que não nasceu na tribo, né? Eu senti que eu dei uma risadinha de alívio, né? Então, gente, estou dizendo isso porque é brincadeira, viu? Não tem nenhum preconceito, tá? Eu aconselho, gente, já que estão fazendo esse curso esse mês inteiro, um livrinho fácil de ler, dá para ler num sábado à noite, em 2 dias no máximo dá para ler. Acha na Suzila em qualquer livraria. Chama Em que creem os que não creem. Em que creem os que não creem. É um livrinho que, na verdade, é um diálogo, uma troca de correspondências, feita por Humberto Eco, o maior ateu convicto da história atual, né? Autor de O Nome da Rosa, A Ilha do Dia Seguinte, e tantos outros sucessos, ali, A Ilha do Dia Anterior, e tantos outros sucessos. E o cardeal Giancarlo Martini, que nos deixou no passado, era o arcebispo de Milão, morreu no passado, deveria ter sido papa no lugar do cardeal Ratzinger, mas a igreja romana não estava preparada ainda para ele, por isso não foi eleito papa. Em que creem os que não creem? Então o cardeal Martini provoca Humberto Eco, dizendo, aquele que não crê em Deus, aquele que não tem uma religião, que não crê numa outra vida depois dessa, quais são os limites para a sua conduta? O que o impele a fazer o bem, se ele não tem medo de uma punição, de um castigo, de um Deus que está lá com um caderninho anotando os erros dele, de um CRM que está aqui vigiando a conduta dele? E aí o Humberto Eco responde ao cardeal Martini: em que creem os que não creem? É um livro bom para ilustrar esse curso aqui, e com certeza todos terão uma visão muito mais clara do que vencer a ética, né? Mas por que, se esses valores éticos, essas regras de conduta, a maioria de nós já traz de nascença, já traz do berço, já tem um caráter formado, por que nós temos que colocar no papel? Por que nós temos que escrever essas regras? Talvez o artigo 1º do atual Código de Ética fosse o suficiente. Não praticar atos danosos ao paciente. Um artigo só seria o suficiente. Ou toda a conduta do médico, todo o agir do médico
deve ser em prol da saúde e do bem-estar do seu paciente. Talvez fosse o suficiente. Nós vamos lembrar que o Nazareno tentou resumir os 10 mandamentos do pai dele em um só. Amai-vos uns aos outros. Não precisa mais do que isso. Quem ama respeita, quem ama tolera, quem ama não prejudica, quem ama não maldiz, quem ama não cobiça. Bastava esse. Mas nem na regra fundamental da religião cristã bastou um mandamento. Aliás, o senhor sabe a história dos mandamentos, doutor Teotônio? Tem algum judeu aqui presente? Tem? Vocês sabem que, na verdade, não é nenhuma piada racista, não. Na verdade, os judeus não foram o primeiro povo escolhido, né? Deus resolveu escolher um povo para si e procurou primeiro os egípcios e perguntou: vocês querem ser o povo eleito? Os egípcios: não queremos sim, mas o que precisa? Tem que receber um mandamento. Qual seria, senhor? Não matarás. Ah, mas e o nosso expansionismo como ficaria? Não tem como expandir nosso território sem matar. Não queremos não, muito obrigado. Aí Deus procurou os fenícios. Vocês querem ser meu povo eleito? Queremos. O que precisa? Receber um mandamento. Qual seria o mandamento? Não furtarás. E as nossas finanças internacionais como ficariam? Nosso comércio com as nações? Não tem, não queremos. Procurou os romanos. Qual seria o mandamento? Não cobiçarás a mulher do próximo. Como ficam os festins, as tertúlias? Acabou a festa, acabou Roma, não queremos. Aí Deus procurou os judeus. Vocês querem ser o povo eleito? Queremos. O que precisa? Receber um mandamento. Um mandamento, sim. Quanto custa? É de graça. Então manda 10. Por isso que nós temos 10 mandamentos, né, gente? Brincadeira só para descontrair, para criar o clima, né? Mas o atual código, gente, ele precisou colocar no código, inclusive, que a letra do médico tem que ser legível. Sabiam disso? A letra, lá no capítulo dos documentos médicos, fala que o médico é obrigado a manter um prontuário legível para cada paciente. O que isso tem a ver com ética médica? O que isso tem a ver com ética profissional? E eu começo falando justamente sobre isso, gente, porque isso é por demais importante. E nós já tivemos condenações, não apenas condenações em nível de processo ético profissional, mas condenações judiciais por conta de uma letra mal interpretada, por conta de uma letra ilegível que induziu o farmacêutico a aplicar ou a substância equivocada ou a dose equivocada daquela substância, que em alguns casos nós temos pelo menos 3 no país em que nós atuamos, no meu escritório, em que o paciente foi a óbito por conta de uma dosagem equivocada, de uma superdosagem aplicada pelo manipulador na farmácia em função da letra ilegível. Viram como uma coisa é complicada? E eu tenho um caso na minha família, inclusive, que eu faço questão de contar, que aconteceu com meu sogro. Meu sogro é um velhinho muito gaiato, muito assanhado, né? E ele faz check-up todo ano. E ele fez um check-up o ano passado e um mês depois a minha sogra me ligou e pediu a minha intervenção. O que houve, minha sogra? Teu sogro está impossível. Depois que fez o check-up, ninguém mais segura o velho. Ele quer transar 3 vezes por dia e eu não aguento mais. E o que eu faço, minha sogra? Conversa com ele. Está impossível, não dá para aguentar mais o velho. Meu sogro vem, o que está acontecendo? A sogra falou isso e disse: não, eu estou seguindo a orientação do médico. Eu falei: como assim? O médico mandou, receitou no check-up. Não acredito. Não, está aqui a receita, pode olhar. Peguei a receita do meu sogro. Aqui está escrito: comer aveia 3 vezes por dia. Entenderam como a letra é complicada, gente?
Quase que dá um divórcio depois das bodas de prata, né? Das bodas de ouro, né? De diamante quase, né? Bom, gente, o código que está vigindo desde 2010, ele começa colocando 25 princípios fundamentais. Quer dizer, os 25 pilares, os 25 fundamentos sobre os quais está construída, edificada a profissão do médico, né? Depois ele traz 10 artigos onde estão definidos os direitos dos médicos. O médico tem direito a, são 10 artigos. E depois disso, são os artigos diciológicos, né? E depois ele traz 118 artigos deontológicos, ou seja, onde estão os deveres do médico. Então, para o Código de Ética, os senhores e as senhoras têm 10 direitos e 118 deveres. E os deveres, a gente vai falar depois da diferença do Código de Ética e do Código Penal. O Código Penal, ele é totalmente diferente. O Código Penal brasileiro, ele não proíbe a gente de fazer nada. Todo ele é positivo. Furtar, subtrair para si ou para outrem, matar alguém e dar o preço depois. Não fala que você é proibido a fazer aquilo. Matar alguém, preço de 6 a 20 anos de prisão. O Código de Ética é o contrário. É vedado ao médico. É vedado ao médico. É vedado ao médico. Então ele é proibitivo. É a grande diferença do Código de Ética para o Código Penal. O capítulo mais importante é o capítulo 3, que fala da responsabilidade profissional. Vai dos artigos 1 ao 21. Então, por que eu digo que é o mais importante? Porque qualquer besteira que os senhores e senhoras fizerem, qualquer escorregão, qualquer vacilo, ou na linguagem popular, qualquer pisada de bola que derem em relação a esses 21 artigos, vão responder seriamente perante o CRM, perante a Justiça Penal e certamente, muito possivelmente, virá uma ação indenizatória, que é o que está em moda hoje em dia. Não sei se os senhores têm acompanhado os noticiários, a imprensa dos últimos anos, mas desde, podemos dizer, 94, 95, logo após a entrada em vigor do Código do Consumidor, que foi promulgado em 90, depois, em 2002, com o Código Civil, o que está em vigor hoje, virou moda, todo mundo processa todo mundo por qualquer motivo. Os senhores trabalham com a matéria-prima mais preciosa, mais delicada e mais exigente que existe, que é o ser humano. E o ser humano tem uma tendência terrível de buscar um culpado para tudo. Às vezes até para tentar aliviar a própria dor ou um sentimento de culpa, ele busca um culpado por aquele ente querido que ele perdeu, por uma fatalidade que aconteceu. Ele tem que jogar a culpa em alguém, para aliviar a própria dor. E às vezes, e grande parte das vezes também, para buscar um proveito econômico da própria desgraça ou da desgraça de alguém da família. No Superior Tribunal de Justiça, isso está na imprensa, está no Google, é só pesquisar. Na última década, os processos contra médicos aumentaram simplesmente em 1.600%. 1.600% em uma década. A realidade que nós vivemos hoje em Brasília, desse conselho que funciona nos últimos 5 anos, e eu posso endossar as palavras do nosso presidente, doutor Irã, porque a gente advoga diretamente ligado a isso, e a gente vê o que aumentou nos demais estados e o que diminuiu em Brasília. Então essa regra de Brasília, que diminuiu nos últimos 5 anos, é uma realidade local nossa, graças a Deus. Nesse mesmo período, só na capital de São Paulo,
Não vamos falar das delegacias regionais. Só na capital de São Paulo foram instaurados 9.000 processos contra médicos. Só na capital, gente. 9.000 processos. Então a realidade que nós vimos em Brasília, em que o conselho passou a ser um conselho orientador, um pai que orienta, puxa a orelha do filho quando precisa, mas não um mero fiscal, um polícia, um algoz, como é na maioria dos estados. Essa realidade aqui, os colegas dos senhores e das senhoras não vivem nos outros estados. Infelizmente, nos demais estados, o número de processos aumentou substancialmente, inclusive nos últimos 5 anos. Por que aumentou tanto o número de processos? Vamos buscar algumas variáveis, gente. Em primeiro lugar, o ensino médico piorou porque aumentou o número de faculdades de escolas médicas. Pode ser uma verdade. A primeira escola médica do Brasil foi criada na Bahia em 18 de fevereiro de 1808 por Dom João VI. Em novembro do mesmo ano, 1808, foi criada a segunda faculdade de medicina no estado do Rio de Janeiro. E durante 90 anos, só existiram no Brasil essas duas escolas. A terceira faculdade foi criada em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, em 1898, 90 anos depois. De 1808 até 1998, nós chegamos a ter 100 faculdades de medicina no Brasil. A 100ª faculdade foi criada em Itapetininga, Minas Gerais, em 1998. Ou seja, foram 190 anos para se criarem 100 faculdades. E de 98 para hoje, foram criadas mais 100. Em 15 anos, foram criadas mais 100 faculdades. Hoje nós estamos exatamente com 200 faculdades de medicina. Só no mês de março agora, foram criadas 3 faculdades de medicina. Não estou contando o CEUB ainda, viu? O CEUB vai ser a 101ª faculdade de medicina. Isso comparado com o resto do mundo. Nós só perdemos para a Índia, que tem 272 faculdades de medicina. Mas lá tem 1 bilhão de habitantes e tem 730 mil médicos em atividade. Nós aqui temos hoje 390 mil médicos em atividade. Os Estados Unidos, que tem 700 mil médicos em atividade, quase o dobro do Brasil, tem 129 escolas de medicina. Vamos comparar isso com o direito? O Brasil tem hoje, o Brasil é o segundo país do mundo em número de advogados. Estados Unidos tem 1 milhão de advogados, nós temos 750 mil advogados em exercício. E temos 750 mil porque existe um obstáculo, uma porteira, um filtro, uma peneira chamada exame de ordem. Porque tem 3 milhões de bacharéis em direito tentando passar no exame e não conseguem. Se não fosse o exame de ordem, teríamos 3,5 milhões de advogados. Eu falei que nós temos 200 faculdades de medicina. Sabe quantas nós temos de direito? 1.240 faculdades de direito no Brasil. 1.240. Sabem quantas faculdades de direito tem no mundo inteiro? 1.166. O Brasil tem mais faculdades de direito do que todos os outros países juntos, somados. O que significa? É um monte de advogado para processar vocês, entendeu? Entenderam como é que é o drama, gente? Então, por que aumentou o número de processos? Não é só porque o médico passou a errar mais, não é porque o médico é preparado com menos qualidade do que antes. É verdade, também é verdade, porque quando eu tenho quantidade, eu não tenho qualidade, eu não posso ter as duas coisas. Não existe quantidade em escala com qualidade. Então perde-se a qualidade. Mas também, o paciente ficou mais litigante, o médico perdeu
aquela pose de divindade, de infalibilidade que o paciente via nele no passado. A medicina perdeu muito do romantismo dela, o médico passou a ser um prestador de serviço e a relação médico-paciente passou a ser uma relação de consumo. Quando as finanças vão mal, qualquer oportunidade de buscar um dinheiro fácil é bem-vinda e por isso o paciente processa. E quanto mais advogado desempregado tem no mercado, mais eles vão inventar moda para processar alguém e vão criar os advogados de porta de cadeia, os advogados de porta de hospital, os advogados de porta de fábrica, os advogados de porta de obra. Então, gente, essas são a realidade. Eu fiz questão de fazer esse comentário, doutor Teotônio, para não culpar apenas as faculdades de medicina. É ruim ter tantas faculdades, mas talvez se não tivesse tantas, muitos dos senhores e senhoras não estariam aqui hoje. Essa faculdade que quando criada, 2002, 2003, 2004, acho que foi, 2001, o Sindicato dos Médicos de Brasília e o Conselho Regional de Medicina me contrataram para entrar com uma ação popular contra a criação dessa faculdade aqui, da FEPEX. Em 2001, o CRM e o Sindicato dos Médicos e a Associação Médica também eram contra a criação dessa faculdade. Foi positivo ou foi negativo a criação dessa faculdade? O tempo dirá, mas aparentemente foi positivo, né? Então, as coisas são relativizadas. É isso, né? Falei certo? Relativizar, é isso, doutor Belotti. Meu professor, obrigado. Por isso que eu fiz aquele poema no início, para ver como tudo é relativo, tudo depende do ponto de vista, do ângulo, da circunstância e da sua circunstância. Não sei se foi Immanuel Kant, acho que foi o Kant que falou, que eu sou eu mais as minhas circunstâncias. Então, eu próprio não me conheço, eu próprio não sei quem sou. As minhas circunstâncias é que determinam quem sou eu. Então, gente, esse capítulo 3º da responsabilidade profissional são apenas 21 artigos, é o mais importante de todos eles. É o mais importante. É o respeito ao ser humano, é a dedicação do médico, o seu afinco em preservar, restabelecer ou manter a saúde do seu paciente. O capítulo 4 vai do artigo 22 ao 30, fala dos direitos humanos. Direitos humanos. Um tema tão atual, um tema tão palpitante, né? E um tema tão complexo e tão gerador de conflitos, né? Que hoje, infelizmente, por uma mídia equivocada, a gente confunde direitos humanos com o direito de bandido. A gente confunde direitos humanos com o direito de bandido. E nós estamos vendo aí semana passada o julgamento do pessoal do Carandiru, né, daquele massacre de 1991, se eu não me engano, né? E eu conheci pessoalmente o coronel Ubiratã, foi deputado estadual por São Paulo e foi morto pela própria namorada com 2 tiros, né? E ele dizia, não que eu defenda o coronel Ubiratã, nenhum posicionamento, mas uma frase que ele usava que eu guardei e achei bacana. Enquanto muitos lutam pelos direitos humanos, eu luto pelos humanos direitos. Infelizmente, hoje, por imposição até de ideologias de algumas autoridades atualmente no poder, nós confundimos, esquecemos os humanos direitos em prol dos direitos humanos e muitas vezes confundimos direitos humanos apenas com o direito de bandido, né? O capítulo 5, que vai do artigo 31 ao 42, relação com pacientes e com os familiares dos pacientes. Então, gente, aqui são as regras de educação, as regras de civilidade, as regras de respeito à pessoa humana, ao ser humano, ao próximo, que ele pode ou não ser seu paciente, pode ou não ser do seu convívio. São aquelas regras que eu disse
que quem frequentou um curso de medicina, quem teve berço em casa, quem teve formação para chegar a um curso de medicina, certamente não precisaria nem de ler essas regras, que são regras que ele traz consigo, né? O capítulo 6, são 11 artigos, vão do 47 ao 57, sobre doação e transplante de órgãos e tecidos, e é uma grande novidade, né? O capítulo 7 é até contraditório, que é da remuneração profissional. Tem 5 artigos, né? 58 ao 72, da remuneração profissional. É algo que devia estar entre os direitos dos médicos, né? Ele está inserido nos deveres dos médicos. Você vê que até esses 5 artigos que falam da remuneração fala que ao médico é vedado 2 pontos, ao médico é vedado 2 pontos, ao médico é vedado. Quando fala do direito básico, que é a retribuição material pelo trabalho dos senhores. O artigo 73 e 79, o capítulo 8, fala do sigilo profissional. E é uma coisa interessante, gente, sigilo profissional. Parece uma coisa tão simples de ser observada, uma coisa tão óbvia, uma coisa tão defensável, e, no entanto, os conselheiros do CRM sabem o tanto de processo, a quantidade de processo que vem envolvendo a questão do sigilo profissional. É impressionante a facilidade que os profissionais têm em quebrar o sigilo. E o número de processos que vem contra o médico por conta disso. O sigilo é uma coisa inviolável, é uma coisa sagrada. Os senhores e as senhoras podem, inclusive, desobedecer ao juiz de direito, em função do sigilo profissional. Convocados como testemunhas para depor em um processo judicial, os senhores e as senhoras têm o direito de invocar o sigilo profissional e não falar perante o juiz. Para nós mortais, isso seria perjúrio. Os senhores podem invocar isso. Então, nem o Poder Judiciário pode obrigá-los a quebrar o sigilo profissional. E muitas vezes, por fraqueza humana ou por incontinência lingual, posso falar isso? A pessoa acaba infringindo esse preceito. Tem uma história da minha cidade, o seu Tonhão era tipo meu sogro, assim, um velhinho assanhado, já sexagenário, todavia muito ativo, né? E ele começou a sofrer o peso da idade, o peso da gravidade, e começou a falhar em casa, a não comparecer. E a esposa começou a reclamar e queria que ele fosse ao médico se tratar. Deus o livre. Cidade pequena só tinha um médico, né? Cidade toda vai saber do problema dele, e uma coisa que ia acabar com a reputação dele. Não ia ao médico de jeito nenhum, não vou. Até que um dia a esposa falou: olha, se você não for, quem vai fazer a fofoca na cidade sou eu. Eu que vou contar para todo mundo que não funciona mais. Aí ele foi ao médico, né? Não tinha Viagra ainda, né? Aí o médico falou: olha, tem uma garrafada que vem lá do Cinta Larga de Rondônia, é o Ídio Tataré que prepara essa garrafada. Você toma uma colher de sopa toda manhã, mas só no dia que você for trabalhar, né? E anota, porque você tem que tomar durante 100 doses, né? Depois você paga, que senão vai dar dependência. Tá bom, doutor, mas e como é que eu vou controlar isso? Não, pega uma agenda, um caderno e vá anotando. O dia que você tomar a colher, anota. 100 colheres. Doutor, mas alguém vai pegar o caderno, uma criança vai pegar o caderno, um empregado, alguém vai ver e vai acabar aqui na boca do povo. Faz o seguinte, já usando a ideia do caderno, compra um caderno de 100 folhas, todo dia você toma uma colher e arranca uma folha do caderno. Tomou a colher, arranca uma folha do caderno. Quando acabar o caderno, pode parar com o remédio. Beleza, boa ideia, doutor. Manhã seguinte, 9 horas, tem ele na papelaria. A única papelaria da cidade também, né? Dona Neuza, bom dia, seu Tonhão. Me dê um caderno de 100 folhas, a senhora tem? Tenho, sim. Brochura? E médico fofoqueiro, né, senhora?
Ei, médico fofoqueiro, né? Fazer o quê? Então, sigilo profissional, gente. Capítulo 10, documentos médicos, é que fala do prontuário, do atestado. E são coisas, gente, é outra coisa impressionante. Atestado médico. Quem não tem um cunhado que pede um atestado, quem não tem uma sogra que pede um atestado, um amigo que liga pedindo um atestado para justificar a falta do serviço, a ausência de uma prova, a uma audiência, né, Diego, né? Falta uma audiência e tudo mais. Então, gente, é uma das quebras de ética que mais acontece no dia a dia. O tal do atestado médico. Eu próprio já pedi para médico amigo meu, viu? Mas toma cuidado que dá processo também, viu? Capítulo 11, Auditoria e Perícia Médica, do 92 ao 98. Capítulo 12, Ensino e Pesquisa Médica, do 99 ao 110. Capítulo 13, Publicidade Médica. É outra coisa, gente, que dá muito problema. É uma coisa simples, é uma coisa óbvia, mas como eu falei, 200 faculdades de medicina, mercado concorrido, e às vezes o sujeito cai na tentação de fazer uma publicidade um pouco mais ostensiva, um pouco mais agressiva, para atrair alguma clientela para uma especialidade nova, para uma especialidade, alguma novidade, ou para preencher a sua agenda de consultas. E é uma coisa que o CFM não perdoa. Foi agressivo, foi mercantilista, na sua publicidade o CFM não perdoa. Não adianta dizer que contratou uma agência de publicidade, aí que precisou viajar, e quando voltou a propaganda estava pronta, e a agência colocou na revista, colocou no outdoor, colocou no rádio, colocou na televisão, que o CFM não engole, não perdoa. Nós tivemos um médico muito famoso, um camarada que tratou todas as celebridades desse país, desde o rei do futebol, a rainha dos baixinhos, ao rei da televisão, ao rei da música, e ele foi cassado 3 vezes pelo Conselho Federal. 2 vezes nós conseguimos reverter, ele foi 3 vezes pelo Conselho Regional de São Paulo e do Rio de Janeiro. E no ano passado o CFM não perdoou e o cassou definitivamente. Justamente por quê? Por ir à televisão e fazer promessas sensacionalistas, prometer curas milagrosas, tratamentos milagrosos e falar isso escancaradamente perante a Mauri Júnior, perante a Luciana Gimenez, perante a Ana Maria Braga e outras estrelas da televisão. Quer dizer, um médico de uma extrema capacidade, uma cultura fantástica, tratava todo mundo da Rede Globo, e o ano passado eu fui cassado definitivamente só por conta de publicidade. Então não pense que seja coisa simples, é coisa de extrema seriedade, extrema gravidade, e não adianta o Conselho Regional passar a mão na cabeça, porque o federal não perdoa. O federal realmente pune, e pune com penas severas. Então, gente, eu falei da diferença do Código de Ética e do Código Penal. A Constituição Federal da República diz que não haverá crime sem lei anterior que o defina, e nem haverá pena sem a prévia cominação legal. O que quer dizer? Para que uma conduta seja tipificada como crime, ela tem que estar prevista no Código Penal. O crime tem que estar definido. E aquele crime tem que estar amarrado a uma pena respectiva. O mínimo e o máximo da pena. Então, prévia cominação legal. Isso para o Código Penal. Para o Código de Ética não tem prévia cominação da pena. Os senhores têm 5 penas possíveis. Uma advertência reservada, uma censura reservada, uma censura pública, uma suspensão do exercício profissional por 30 dias e a pena perpétua. Cassação do exercício profissional, pena perpétua. São as 5 penas. Pelo mesmo ato praticado, o médico João e o médico Pedro praticaram o mesmo ato.
Pelo mesmo ato, um pode simplesmente ser advertido de forma reservada, de forma confidencial, e um pode ser cassado definitivamente o exercício profissional. Por quê? Porque vocês vão ver no Código de Ética, estão os artigos, as transgressões disciplinares, a tipificação de cada uma delas, mas não tem a pena. Então, para qualquer uma delas, tanto pode ser a linha A, como a linha E, para a mesma conduta. O que vai definir isso? Se é a linha A ou se é a linha E? Se é a pena mais branda ou se é a pena capital? A conduta repetitiva do médico, o respeito público, político, a respeitabilidade, o conceito que o médico tem perante a sua comunidade científica, o estado de ânimo dos conselheiros no dia do julgamento. Nós temos aqui em Brasília, inclusive, julgamentos em que há votos pela absolvição e há votos pela condenação na linha E. Ou seja, alguns conselheiros são todos colegas, gente. São todos colegas. Não é um terceiro, um leigo que está julgando. Alguns entendem que aquele médico agiu de forma irrepreensível e não merece sequer uma advertência confidencial. E outro colega acha que ele não merece permanecer no meio médico. Tem que ser execrado, tem que ser decepado, tem que ser expurgado daí. No mesmo dia, o mesmo advogado fazendo a defesa, o mesmo processo, as mesmas provas produzidas, as mesmas testemunhas ouvidas, o mesmo médico, coitado, chorando ali na frente, jurando pela santa mãezinha dele que Deus a tenha, que ele não fez nenhum mal para aquele paciente, e um conselheiro entende que ele deve ser absolvido, e o outro que ele deve ser cassado definitivamente. Então, gente, o Código de Ética é uma lei rígida. Não existe nada pior do que ser julgado pelos próprios colegas. É muito pior, é muito mais severo do que ser julgado por um juiz de direito. Então, esse Código de Ética, esse livrinho verde que vocês estão levando hoje aí, é o código de conduta dos senhores. É isso que tem que regrar a vida profissional dos senhores. Então, leia com atenção, digira isso, reflita, seja o livro de cabeceira, mas pense em todos os dias. Existe uma única regra: o respeito ao semelhante, a dedicação ao semelhante, a compreensão de que todo ser é uma criatura de Deus, todo ser que está ali é um próximo seu e merece o seu respeito, a sua consideração, o seu empenho, para que ele tenha toda a sua integridade física, moral, psicológica, psíquica, preservada ou restabelecida, e que o trabalho dos senhores deve concorrer para que isso aconteça. Olhar para todo paciente como aquele poeta que eu citei no início da nossa conversa, olhou para aquelas crianças como anjos, enquanto muitos viriam como trombadinhas, cheiradores de cola, fumadores de crack. Se os senhores tiverem isso em mente todos os dias na sua atividade profissional, certamente só irão ao CRM para os eventos festivos, para as confraternizações ou para votar a cada 5 anos, e o CRM não vai ficar na cola dos senhores e das senhoras, viu? Eu desejo que esse curso seja muito proveitoso, espero ter contribuído em alguma coisa para criar algum entusiasmo pelo curso. Agradeço por demais a atenção de todos e peço perdão àqueles a quem porventura eu tenha aborrecido, cujas expectativas eu tenha frustrado. Obrigado e Deus abençoe a todos, tá?